E aí, pessoal? Começando mais um ano aí no canal, não é? Espero que vocês estejam bem aí, espero que tenham passado as festas numa boa aí. Sei que é um final de ano que foi difícil para o Brasil. A gente vem passando por uma série de problemas catastróficos, eu diria, né? A gente tem um agravamento profundo em diversas frentes, a gente está com, com uma crise tanto econômica quanto política, sanitária, né? E agora a gente vê, por exemplo, essa problemática lá na Bahia, né? E a presidência da República, o governo federal, literalmente negligenciando e fazendo pouco caso da situação, enquanto acho que já tem 26 pessoas mortas, né? E já teve vários desalojados. Então, gostaria hoje de conversar com você sobre a importância da luta popular, né? A importância da militância em 2022 e como a gente deve lutar por aquilo que a gente encara como certo, né? A gente deve se indignar mais e tentar de toda forma manifestar isso nas ruas. Eu acredito que como a vacinação vem avançando agora, né? A gente já tem um contexto aí da população brasileira bem vacinada. Eu acho que é mais do que na hora da gente começar a se movimentar, começar a fazer manifestações fortes nas ruas, né? Com uma militância bem forte. Então, eu gostaria que a gente tivesse muita força e muita esperança para militar muito nesse ano de 2022, tá certo? Pela candidatura do presidente Lula, né? Eu acredito que vai se firmar essa candidatura. E também a gente militar muito por eleger um Congresso que seja progressista, que consiga constituir uma maioria progressista, né? Porque o Lula precisa conseguir governar esse país. E depois desse tempo aí de política de terra arrasada, bolsonarista, o Lula vai assumir um país com muita dificuldade, tá certo? Então, é óbvio que a gente tem que lutar, a gente tem que militar muito por um Congresso que tenha majoritariamente uma força progressista, tá bem? Inclusive o STF também, na condição do ministro Barroso, acho que foi o Luiz Roberto Barroso, ele concedeu uma medida liminar importante, né, na, esqueci agora o número da ADPF, né, mas é aquela referente aos desabrigados, né, e aos desalojados. Ele deu uma medida importante aí, suspendendo o prazo de discussão, né, e dando mais ou menos uh, uh, puxando isso para 2022, tendo em vista que como a Covid ainda não está bem controlada e como a gente tem o caso da variante Ômicron se espalhando, ele entendeu que a gente ainda precisa ter essa, essa, essa suspensão das discussões, né? E não praticar processos de desalojamento, tá certo? Então, isso passa por aquela discussão que é importantíssima, né, sobre a reforma agrária aqui no Brasil, né, que quase todos os países de primeiro mundo, inclusive os Estados Unidos aí, né, que é o tão capitalista que os liberais adoram, inclusive fez uma reforma agrária, apesar de que foi moderada, mas fez, né? O Brasil nunca fez a sua reforma agrária e isso é uma discussão muito importante que a gente talvez nessa década precise de fato dialogar muito sobre isso, né, e lutar pela implementação de uma reforma agrária brasileira. Então, nesse final de ano, em dezembro, o ministro Barroso concedeu essa liminar, suspendendo as discussões, né, relativo a esses processos de desalojamento, né, muito tendo em vista aí garantir o direito à habitação, né, eu acho que isso tem tudo a ver, né, com a dignidade da pessoa, inclusive com o direito à saúde também, né? Quem não possui uma habitação, quem não possui uma moradia, de forma alguma não consegue garantir a sua saúde, né? Então isso passa também pelo direito à saúde, pela questão da pandemia também, né? Então,
bem importante deixar essa discussão suspensa agora nesse final de ano e enquanto a Covid está desse jeito, mas também é importante a gente lutar aí pela reforma agrária, pela distribuição efetiva das riquezas e das propriedades brasileiras, né, que a gente sabe que seguem muito concentradas. E acho que 2022 vai ser isso, vai ser um ano de muita importância, né? Eu acredito que a esquerda, ou quem pelo menos se considera com um pensamento de esquerda ou progressista, tem que lutar, tem que se engajar, tem que militar muito, tá certo? Tem que lutar pela reforma tributária, né, para taxar o grande patrimônio, tem que lutar pela reforma agrária, tá certo? Tem que lutar pela reforma jurídica, tá certo? Que a gente tem que rever vários parâmetros legais, tá bem? A gente tem que lutar pelo aumento substancial do salário mínimo, não é? Que esse já está defasado, ele não garante aquelas condições estabelecidas na Constituição Federal de 88. A gente precisa também lutar muito contra essas forças bolsonaristas e de extrema direita, não é? Que apesar de ele agora estar aí bem coligado, vinculado com o Centrão, né, para ter o controle do Congresso e ter uma certa blindagem no seu mandato, a gente precisa destinar muitas forças, né, para vencer isso, para fazer uma margem de voto bem ampla aí em 2022, em outubro, para realmente não só vencer eles nas ruas, né, na militância, na internet, mas também vencer eles de forma fenomenal nas urnas, que é muito importante, né, o nosso processo eleitoral, e pensar muito nisso de ter um Congresso de uma maioria progressista, né, então é aí que entra a importância da militância e do engajamento social que a gente tem que construir nesse ano de 2022. E 2021 também foi um ano aí, né, de derrota do trumpismo, né? Apesar de que ele ainda tem um movimento bem forte lá nos Estados Unidos, né? Inclusive acho que o Biden não conseguiu vencer boa parte das eleições locais, né? E enfim, né, aquela tragédia de final do mandato do Donald Trump, acho que vai simbolizar também como vai ser essa nossa luta aqui em 2022, porque lá eu gosto de lembrar vocês aí, né, teve a invasão do Capitólio, né, motivada pelo Trump, e que gerou, se eu não me engano, 9 mortes, algo em torno disso, né, e realmente, né, se isso aconteceu numa das democracias mais desenvolvidas do mundo, né, mesmo que a democracia estadunidense está longe de ser, né, uma democracia de fato, mas assim que eles se consideram, se isso pode acontecer num país que tem um Estado mais forte que o nosso, o que a gente pode imaginar para 2022, né? Steve Bannon, que era um participante da campanha e do governo americano do Trump, está dando conselhos aqui para os bolsonaristas, né, e para a campanha de 2022. Então, eu acho que a gente tem que destinar muita força, muita energia para combater essa luta, né, e fazer com que, principalmente, os seus apoiadores não tenham um voto expressivo, né, e quem sabe assim a gente conseguir caminhar e construir um projeto de Brasil independente, né, um projeto de Brasil que lute contra o grande capital e essa espoliação que é feita com o povo brasileiro, né? Então, eu acho que 2022 é literalmente um ano chave para qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro. Tá certo? Esse ano vai ser marcante para qualquer brasileiro. Tá bem? Então, quem está assistindo aí os vídeos, quem acompanha a gente, eu sei que é difícil, que nem todo mundo tem tempo, né, para fazer a sua militância e conseguir, de certa forma, expressar aquilo que considera vital para a mudança do país, mas eu acredito que a gente tem que se esforçar, né, e o tempo que a gente tiver, a gente tem que tirar para militar, né, e
e expor as nossas ideias, inclusive eu aqui com o canal, né? Também criei com essa proposta. A gente precisa se esforçar, a gente precisa realmente lutar se a gente quer ter um país diferente. E 2022 vai ser isso. A gente precisa aí se dedicar e ter um tempo para fazer força, para pressionar, né? E conseguir gerar manifestações sólidas nas ruas, tá bem? E que isso daí simbolize também para boa parte das classes médias que precisam vir para o nosso lado, né? Precisam aderir às propostas de esquerda e precisam encarar a esquerda como sim os defensores dos seus interesses, não é? Então, eu acho que é isso, é muito importante a gente comprar essa luta, a gente militar de forma fiel, de forma digna em 2022, né? Porque só assim a gente vai conseguir uma mudança no Brasil, tá certo? Só assim a gente vai conseguir vencer essa elite atrasada, essa elite que não gosta de pensar no seu povo e não gosta de pensar na luta social. Eu acho que só assim, só esfregando na cara deles mesmo e mostrando que a gente está aqui, que a gente está lutando e que a gente vai lutar por nossa dignidade, a gente vai lutar pelos nossos direitos, tá certo? E que é uma luta que a gente vai comprar até o final, tá certo? O Brasil pertence ao povo brasileiro, simples assim. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aconselho quem puder ir militar, quem puder nesse ano de 2022 aí fazer o máximo que der para que a gente construa uma política progressista, uma política preocupada com a luta social. Eu acredito que isso é de extrema relevância e é o que vai fazer toda a diferença, né, pela próxima década. Então, no mais seria isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da conversa. Espero poder ajudar vocês aí também a passar por essa situação. Sei que esse final de ano é difícil, é um ano de merda mesmo. A gente só teve problemas, né? A gente só teve desgraça nesse país. Mas foi um ano que eu particularmente intensifiquei a minha luta contra o regime bolsonarista, intensifiquei as minhas manifestações, minhas escritas, e eu acho que é esse o caminho, né? Depois, quando eu tiver velho, não adianta eu reclamar que eu nunca lutei, que eu nunca participei em si do debate público, né? Que eu só literalmente estudei para mim mesmo, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que sair do nosso casulo, a gente tem que botar a cara a tapa e fazer as nossas manifestações, fazer a nossa luta, tá certo? O Brasil tem vida, o Brasil tem vitalidade, esse povo ele tem o seu espírito de manifestação e a gente não vai deixar isso morrer, a gente de forma alguma vai se acovardar diante de uma luta de tanto tempo, né, no nosso contexto brasileiro. Então eu acho que é isso. Agradeço quem está assistindo os vídeos, agradeço quem pode compartilhar aí os vídeos com os amigos, quem pode deixar um gostei aí, um like. Desejo muita esperança aí para vocês nessa virada de ano aí, nessas festas e início desse ano, né, início desse janeiro. Espero que vocês consigam acreditar nas forças progressistas e forças democráticas. Sei que o Brasil vai passar por essa tempestade e que a gente ainda vai ter muita luz democrática no nosso país e que a gente vai conseguir construir uma democracia sólida. Então, eu agradeço a quem está assistindo e quem também está ajudando aí na recomendação dos vídeos. E seguimos na luta, pessoal. Vamos lá, 2022, vamos para cima. Eu espero que todo mundo consiga aí se engajar também, se manifestar. Seria isso. Obrigadão.